Que amor é esse, Pai? Ah, Pai, me ensina, Pai. Me ensina a amar, Pai. Me ensina, Paizinho. Eu preciso, Pai. Eu preciso aprender com o Senhor a amar. Amar, Pai. Ah, Papai. Obrigado, Pai. Obrigado porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, Pai. Obrigado, Pai. Ah, Papai. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, Pai. Porque o Senhor nos conduziu até aqui. Ah, Papai, obrigado por isso. Os anjos estejam acampados ao redor deste local. Anjos guerreiros, com as suas espadas embanhadas em fogo, impedindo que o inimigo queira agir nesse local. Eu declaro, ó Pai, corações prontos e abertos para receber a Sua palavra. Em nome de Jesus, repreendo toda ação do inimigo, toda tentativa do inimigo de trazer uma distração, a falta de entendimento. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Esse local, porque esse local é santo, separado pelo Senhor, pelo Deus poderoso, pelo Deus que cura, que sara, ao único que é merecedor de tudo, ao único que tem toda a autoridade, todo o poder. Tudo, Senhor, pertence a Ti. Nós somos Teus, nós pertencemos a Ti. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor sempre nos ajuda. O Senhor sempre está nos dando direção. Te louvamos por isso. Toda a honra e glória pertence a Ti. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a vida de cada um aqui. Abençoa também, Pai, aqueles irmãos que não puderam estar aqui nessa noite. Aonde estiverem agora, abençoa. Fala com eles, Espírito Santo. Fala com eles, porque o Senhor tem liberdade para falar com eles. Pai, abre os nossos ouvidos nessa noite. Pai, os nossos olhos, a nossa boca, Pai, que não seja eu falando, mas sim o Teu Espírito Santo conduzindo. Te louvo desde já pela palavra que vai ser ministrada nessa noite, em o nome de Jesus. Amém, queridos. As crianças já foram, não é? Não? Então as crianças também, então. Amém. Aleluia. 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 Você quer orar? Hã? Quem quer orar? Hã? O Miguel vai orar? Amém. Senhor, eu te louvo, te agradeço pelas crianças, Pai. Pai, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. Que nessa noite o Senhor possa falar profundamente ao coração deles. Eu te louvo por isso, Senhor. Abençoa eles, em o nome de Jesus. Amém. Vai lá. Vai lá. Aleluia. Aleluia. Grandes coisas o Senhor tem feito e está fazendo no nosso meio. E eu louvo por isso. Abra a palavra de Deus, querido, por gentileza, Josué 1, no versículo 1. Aleluia. Enquanto você procura, Josué 1, versículo 1. Semana passada foi ministrado sobre ative o seu chamado, o dom que Deus colocou em você. E hoje quero falar sobre tenha bom ânimo. Esse é o título
da ministração que o Senhor colocou no meu coração, no meu espírito. Tenha bom ânimo. Mas você vai perguntar para mim, mas como que eu vou ter bom ânimo se eu estou no meio de muitas tempestades? Como é que eu vou ter bom ânimo se uma tempestade começa a acabar, eu viro as minhas costas e vejo que uma nuvem preta novamente vem vindo, uma tempestade louca, maluca? E essa tempestade tem feito com que muitas vezes nós ficamos frágeis e abalados. Mas quero te dizer, tem bom ânimo. É no meio das tempestades nós descobrimos que nós somos fracos mesmo. Mas aí nós descobrimos que o Senhor, nosso Deus, é forte. A Bíblia diz assim: quando estou fraco, então sou forte. Sou forte porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está com você, meu amado. É nesses momentos que nós começamos a entender que nós temos que ser única e exclusivamente dependentes de Deus. Depender de Deus. Porque quando não tem tempestade, nós nos achamos fortes e diminuímos nosso tempo de oração. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós estejamos conectados com Ele todos os dias e em todos os momentos. E essa tempestade, ou essa tribulação, ela vai produzir em nós a paciência, a Bíblia diz. E essa paciência vai produzir em nós experiência, e essa experiência vai produzir em nós esperança. Por isso que eu digo, tenha bom ânimo, tenha ânimo. Nesses momentos de tempestade, nós reconhecemos que Jesus é poderoso. Nós reconhecemos. Quantas vezes durante a nossa caminhada com o Senhor, a impressão que deu é que agora acabou. Agora não tem mais jeito, não tem mais solução. Parece que foi puxado um tapete e nós caímos e nós verificamos que não tem mais chão, que agora acabou. Mas quando nós nos sentimos assim, vem o Senhor e nos levanta, e nos ergue, e nos fortalece, e nos anima. Deus, Ele levanta eu e você, porque Ele nos ama, porque Ele tem algo especial preparado para mim e para você, porque nós temos um chamado e nós vamos cumprir, porque Ele nos chamou. Uma frase do apóstolo Luiz Hermínio, que é show de bola, ele fala assim: você não foi feito para o chamado, mas o chamado foi feito para você, porque você foi feito para Deus. Nós somos feitos para Deus, nós somos feitos para fazer a vontade dEle. Então tem bom ânimo. O povo de Deus estava lá, preso no Egito, era escravo. Mas esse povo tinha sonhos, tinha projetos, tinha objetivos. Sonho de ser livre, um objetivo de herdar uma terra que emana leite e mel, uma terra prometida. Nós também, nós éramos escravos. Nós vivíamos num lamaçal de pecado. Nós éramos escravos, nós não conseguimos nos libertar de coisas, e nós ficávamos presos ali. Quantas vezes sonhos, projetos, sabe, vinham em nosso coração, e nós não conseguíamos porque nós éramos escravos. Porque o diabo lhe dava, mas ao mesmo tempo depois ele puxava o tapete e nós caímos. Mas hoje nós somos livres porque Jesus, Ele nos resgatou, porque Ele nos tirou de uma vida miserável. E nós temos sim também um objetivo, um sonho, sabe, de herdarmos também um local. Esse local é um grande banquete onde o Senhor vai
estar nos servindo. Também é uma terra prometida para mim e para você. O povo de Deus não enxergava aquela terra prometida. Nós também não conseguimos enxergar. Mas os nossos olhos têm que ser olhos espirituais, porque nós vamos chegar um dia num grande banquete que o Senhor vai estar preparando para nós. Claro que ninguém quer passar por lutas. Ninguém quer passar. Ninguém quer passar no meio de tempestades. Claro que não. Mas é necessário. É bom para mim. É bom para você. É bom para nós. É para nós sermos melhores. Para nós crescermos. Para que as pessoas possam olhar a diferença que o Senhor já fez na nossa vida. Talvez você pense que não, mas o Senhor já fez muitas coisas na vida, nas nossas vidas. Eu digo, eu posso dizer na vida de alguns que eu conheço aqui dentro, de como eles chegaram na igreja e como Deus já transformou a vida deles. Talvez você, em 3 anos, você vai dizer, não, mas não mudei nada. Mudou muito. Mudou. Talvez em 1 ano Deus transformou a tua vida, mas quando você entrou aqui nesse local, você era de um jeito, e passou-se 1 ano, e Deus transformou a sua vida. Talvez você não perceba isso, mas nós percebemos. E toda honra e glória para o nosso Senhor Jesus. É para Ele. Ele é merecedor. Por isso que eu digo, tenha bom ânimo. Josué 1, versículo 1 diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra em que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria, que a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviareis nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, onde quer que andares. Por onde quer que tu andas, por onde quer que nós estejamos andando, é uma promessa de Deus. Ele estará conosco em todos os momentos. Aqui logo em seguida, quando Moisés tinha falecido, e quando Deus falou com Josué, dizendo que ele ia ser o homem que levaria o povo de Deus até a terra prometida, eu comecei a imaginar Josué pensando: como é que eu vou levar? De que forma? De que maneira? Aonde eu estiver, aonde você estiver, querido, é no trabalho, é no banheiro, é numa caverna, aonde for, Ele está contigo. Ele está contigo. Mesmo que você pense que você vai se afogar, você não vai se afogar. Ele está contigo. Talvez você pense que não,
mas você é vitrine. As pessoas têm olhado para você. Os familiares têm olhado para você. As pessoas que trabalham um trabalho contigo, talvez não chegaram e falaram para você ainda: eu quero ir lá contigo. Mas eles estão pensando já. Já estão pensando em falar contigo, para saber o que você tem. O que houve contigo que você mudou tanto? É porque o Senhor está contigo. É por isso. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, em todo lugar. Deus, Ele precisa de homens de atitude, não de homens só de palavras. Deus não quer homens que só ficam falando. Deus, Ele quer homens com atitude. A ordem do Senhor para Josué foi: esforça-te e tem bom ânimo. Então Ele está dizendo o quê? Seja forte, seja corajoso. Ser forte, a força, querido, ela é uma ferramenta indispensável na vida de um conquistador. E você é um conquistador. Você é um conquistador. Você é um conquistador. Você é um conquistador. Amém. Com convicção, nós somos conquistadores. Você é um conquistador. Não pense que você não é. Você é. E a força que Deus falou para Josué nesse momento, Ele dizendo: Josué, você é um conquistador. A ferramenta que eu dou na tua mão é porque você é um conquistador. E essa força muitas vezes, querido, não significa ser forte, cheio de músculo, mas é força que vem lá de dentro. Que quando está difícil, está complicado, o Espírito Santo vem e fala: ei, eu estou contigo. Não desanima. Não desanima. É aquela força que vem lá de dentro, te impulsiona, te joga para cima. Porque um amontoado de músculo não significa ser forte, não. Nem um pouco. A Bíblia diz em Provérbios 24:10: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então eu te digo: tenha bom ânimo. Tenha ânimo. E Deus falou para Josué: Josué, esforça-te, tenha bom ânimo. Seja forte, seja corajoso. Outro segredo de um conquistador, querido, é ter coragem. É ser corajoso. Porque o Senhor nosso Deus, Ele depositou dentro de nós um espírito de ousadia. Será que eu vou? Vai! Se Deus mandou, vai! Sem medo. Por quê? Não questione Deus. Vá! 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 Se quer um exemplo na palavra de Deus, Juízes 4, no versículo 4 em diante, vamos dar o exemplo de uma pessoa que é corajosa. Juízes 4, versículo 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramã e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naphtali, e disse-lhes: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente do monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Atrairei a ti para o ribeiro de Quizon e Sisera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a multidão eu darei na tua mão.
uma mulher de coragem, sem medo. Débora não teve medo, teve coragem. Mas embaixo de uma palmeira, aonde for, querido, aonde você estiver, o Senhor está contigo, então tenha coragem. E Ele ama filho ousado. Ele ama filho que bota a cara e vai na frente porque não tem medo. Deus, Ele dá oportunidade para conquistadores. Deus, Ele deu e está dando oportunidade para mim e para você para conquistarmos. Quem derrubou Golias? Foi Davi. Mas por que Saul não derrubou? Porque não tinha coragem. E detalhe que Davi entendeu que não ia lutar com Golias com as forças dos braços dele. Ele ia porque Deus estava com ele. Então tenha coragem. Tenha coragem, querido. Tenha coragem, encare de frente, vai para cima. A Bíblia diz em Isaías: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Existe, claro, queridos, barreiras que devemos vencer para herdar, para tomar posse. Existem barreiras naturais. No caso de Josué, a barreira do Rio Jordão é uma barreira natural. Quantas barreiras que nós temos que enfrentar, que encarar para vencer e para romper, para tomar posse da herança. Na maioria das vezes, uma pessoa que quer fazer o vestibular, a faculdade tem que fazer o vestibular antes. Na maioria, não é isso? É uma barreira para muitos. Para você poder dirigir um automóvel, você que tem que fazer a carteira de motorista. Então existem as aulas, para muitos são barreiras, que há necessidade de nós passarmos por cima. Muitas vezes existem barreiras humanas, barreiras que são construídas pelo próprio homem. E essas barreiras são aquelas situações que o homem precisa resolver com outro homem. Talvez uma barreira chamada falta de perdão, de não conseguir liberar perdão, é uma barreira que ele tem que liberar para poder romper. Talvez a barreira do amor, que não consegue ter amor, é uma barreira que é difícil. São barreiras que são construídas de homem para homem, muitas vezes, que tem que derrubar. Existem barreiras temporais, que são aquelas barreiras que somente a oração pode resolver. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. São barreiras que nós temos que derrubar para herdar aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas barreiras estão dentro de nós, dizendo que você não pode, você é um fracassado, você não consegue, você não é capaz, é impossível. Aquela barreira que está te impedindo, dizendo assim: não, você não consegue, você não vai dar nada. Deus é um Deus de promessas. E quando Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre. São barreiras que nós temos que vencer para tomar posse. Existem estratégias, formas, maneiras de enfrentar essas batalhas.
para herdarmos a herança, mas com bom ânimo. Um exemplo. Eu quero te dizer que para você não se intimidar pelo poder da aparência. 1 Samuel 17, 24 diz assim: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Está falando de quem? De Golias. Muitas vezes nós olhamos, mas meu, é gigante, ele é grande, é impossível. Não, o Senhor está contigo, derruba aquele gigante. Não tenha medo, não tenha medo. Passa. Então não fique com medo, porque a aparência, não tem aparência não tenha medo da aparência. Outra estratégia, querido, não tenha medo de desafios. 1 Samuel também fala o seguinte: e disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Aqui quando Davi resolveu lutar contra Golias, aquela aparência, ele não se intimidou com o desafio de derrubar aquele gigante. Quantos gigantes estão te impedindo de avançar? Quantos? Tenha fé, meu velho. Derruba esse gigante. O Senhor está contigo. Outra estratégia. Tem uma visão espiritual. 1 Samuel diz assim, 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso? Aqui Davi lutou, mas ele entendeu que ele não poderia ir com a força dos braços dele, e nem menos com a armadura de Saul, porque a armadura de Saul é de Saul, a de Davi foi de Davi. A sua é a sua, que Deus já colocou em você. Então, tenha olhos espirituais, uma visão espiritual. Pare de olhar com os olhos naturais. Outra estratégia: use a melhor arma que você tem. A melhor arma. Essa melhor arma é a palavra. A nossa melhor arma é a oração, é a adoração. É ir em silêncio para o matadouro. Use a melhor arma que você tem. Outra estratégia: libere palavras de poder, porque a minha boca e a sua boca é uma boca profética. Palavras de poder. Abra a boca para edificar, não para destruir. Outra estratégia: antecipe-se ao inimigo. Davi, ele correu ao encontro de Golias. Ele não ficou esperando. Ele foi ao encontro: eu vou derrubar esse gigante, esse filisteu que fica aí perturbando. O gigante se ergue lá. Meu Deus, encare ele, derruba aquele. Não tenha medo. Eu não assustei a Sarinha, né? Ainda bem. Uau. Foi só um exemplo. Sabe? Antecipe seu inimigo. Outra estratégia: não pare enquanto não estiver tudo terminado. Termine. Se Deus mandou você dar 50 passos, dê 50 passos. Não dê 45, dê 50. Mas termine.
Não pare tempo. Uma outra estratégia: seja dependente de Deus. 1 Samuel fala assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Aqui, antes de Davi derrubar o Golias, o gigante, ele teve uma conversa com Saul. Mas ele entendeu que ele dependia totalmente de Deus para derrubar o gigante. Então seja dependente de Deus. Derrube esse gigante que está te impedindo. Derrube tudo aquilo que está lhe impedindo de crescer na obra de Deus. Derrube, querido. Enfrente os obstáculos, sabe, que o Senhor coloca com a presença dEle. Muitas vezes é o próprio Deus que coloca para ver como que nós vamos nos comportar, como que nós vamos agir naquela situação. Você é um conquistador. Nós somos conquistadores. O povo brasileiro é um conquistador. E nós vamos conquistar. E todo conquistador ele precisa de força, coragem, ânimo, orientação, ler a palavra, orar, buscar. Provérbios diz assim: confia no Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Confie ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Sabe por que as pessoas ficam desanimadas? É porque deixam de olhar para a cruz. É porque deixam de crer que Deus é poderoso. É porque deixam ser envolvidas por coisas que, sabe, que não vêm de Deus. Aí eles começam a murchar, a desanimar. Tu queres ter ânimo? Olhe para a cruz. Olhe para Jesus. O que Ele fez por mim e por você? Será que não vale nada? O que Ele fez por nós? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E Ele diz mais: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, como eu disse a Moisés, aonde você colocar a planta do seu pé, é teu, é nosso. Tome por herança, porque você é um conquistador. Tenha bom ânimo, querido. Eleva os teus olhos para os montes. Tenha bom ânimo. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Que tu tenhas uma semana gloriosa e maravilhosa. E não tenha medo do gigante, não. Todo gigante é feito para cair, porque Ele é comigo e contigo. Não tenha medo, não. Encare esse gigante de frente, querido. Sem medo. Sem medo. Quanto mais na luta eu estou, mais pirado eu fico. Mais pilhadão, mais na tomada eu vou. Eu coloco meus dedos na tomada e fico louco. Uau! Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, por gentileza.